Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, pessoal, primeiro eu vou falar que eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Eu espero que a gente se reencontre o quanto antes, com certeza. Isso tá prestes a acontecer, tá bom? E enquanto isso não se dá, a gente vai se falando, né? Pelo Classroom e pelos vídeos que eu vou mandar para vocês agora, tá? Bom, eu vou começar, a semana que vem é a nossa prova, tá? Vou passar a data certinho para vocês e eu vou começar a nossa explicação pelo módulo 2. Aí, a partir ainda essa semana, amanhã ou sexta, eu passo uma revisão para vocês, tá bom? Do módulo 1, das atividades que vocês fizeram e do módulo 2, tá? Eu tô passando do módulo 2 porque eu quero que vocês façam alguma atividade, mas quero que vocês antes assistam a esse vídeo e o vídeo do portal. Mas fiquem tranquilos que eu vou passar tudo isso por escrito depois, no nosso Classroom, tá? Bom, então no módulo 2 a gente vai continuar vendo a língua em comunicação. Eu falei para vocês no módulo 1 que para que haja comunicação é preciso que haja o emissor e o receptor e que os dois usem a mesma linguagem, a mesma língua, porque a comunicação ela só se dá quando o receptor entende aquilo que o emissor falou para ele. Quando isso não acontece, então não há comunicação, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, sobre as palavras também, tá? Eu queria começar primeiro pelas classes de palavras que vocês vão revisar. Vocês têm lá na página 68 um resumo de tudo que vocês já viram lá no 5º ano, tá? Com relação às classes de palavras. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelos substantivos. O que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome a tudo que existe, tá? Elas designam seres, cidades, estados, países, tá? Aí nós temos, quando indica nome próprio, esses substantivos devem ser escritos com letra maiúscula. Caso contrário, sempre com letra minúscula, a não ser que ele esteja no início da frase, tá? Então, substantivos dão nomes a tudo que existe, tá bom? Os verbos eles podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Por exemplo, amar é uma ação, fenômeno da natureza, chover, estado, ela está feliz, que é um estado dela naquele momento, tá bom? E os verbos podem ser conjugados, né? Então, eu amarei, eu estudarei, eu falaria, eu cantei, certo? Os adjetivos sempre dão qualidades para os substantivos. Então, por exemplo, se eu tenho garota estudiosa, o substantivo é garota, porque é o nome que eu dou, e estudiosa é o adjetivo que se refere à garota, tá bom? Lembrando que alguns adjetivos, a maioria deles, eles têm sempre que concordar com o substantivo. O que significa isso? Que eles devem estar no mesmo gênero, como eu disse, garota, então tem que ser estudiosa, e mesmo número, garota está no singular e estudiosa também tem que estar no singular. Agora, existem alguns adjetivos que não precisa dessa concordância porque eles são invariáveis. Por exemplo, menino triste. Triste tanto faz para menino como para menina. Agora, não varia no gênero, mas no plural. As garotas estão tristes, tá? Então, tem que prestar atenção a isso, tá? Pronomes. Pronomes são palavras que podem substituir um nome. Então, por exemplo, eu é um pronome que está substituindo o meu nome, Aline. Ou acompanhar um nome. Meu livro está guardado. Livro é o substantivo.
O meu é um pronome porque ele acompanha um substantivo e no caso ele está indicando posse. Por enquanto a gente não vai entrar nas classificações, tá bom? Depois, mais pra frente, a gente vai estudar cada um desses separadamente, tá? Depois nós temos os artigos, que são aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, tá? Definindo ou indefinindo-os. Artigos definidos: o, a, os, as. Indefinido: um, uma, uns, umas. O porquê do nome, presta atenção, ó, definido. Se eu digo o garoto chegou, eu sei de que garoto se trata. Se eu disser um garoto chegou, eu não sei de quem se trata, é qualquer garoto que eu não conheça, tá? Depois, os numerais. Os numerais indicam o quê? Quantidade, 1, 2, 200, 3.000. Indicam ordem, terceiro, vigésimo, centésimo, milésimo. Indicam multiplicação, dobro, triplo, quádruplo ou fração, metade, um terço, tá bom? Depois, novamente, nós vamos ver cada um desses. Eu não quero que vocês, nesse momento, se preocupem com a classificação deles, mas sim em reconhecê-los. Depois eu vou explicar no outro vídeo, eu vou explicar como que eu vou pedir isso mais ou menos na prova, tá bom? Depois dos numerais tem os advérbios. Esses são um pouquinho mais difíceis, talvez, de entender. Os advérbios são aquelas palavras que modificam o verbo. Então, se eu disser assim, eu cheguei. Qual que é o verbo? Cheguei. Tá indicando uma ação. Se eu disser eu cheguei cedo, o que tá modificando o sentido do verbo ou acrescentando uma informação a mais? O cedo, tá? O cedo tá indicando quando eu cheguei, o tempo em que eu cheguei. Se eu disser eu cheguei apressadamente, foi a maneira como eu cheguei, com muita pressa. Então, nesses casos, cedo, apressadamente, eles têm a função de modificar o verbo ou acrescentar uma informação a mais para que a gente possa entender, certo? Depois nós temos as preposições. Preposições são palavras que ligam dois termos. Por exemplo, casa de madeira. O de, ele tá ligando a casa, o substantivo casa ao substantivo madeira. Ele tá indicando o tipo de casa que é, tá? Então, essas preposições, elas servem como se fossem cordinhas da língua. Se elas não existem, fica vago o sentido, a gente não consegue entender o que é, tá bom? Conjunções, parte do mesmo princípio que as preposições, só que as conjunções, elas não ligam duas palavras, elas ligam duas orações. Por exemplo, se eu disser assim, eu estudei para a prova, eu fui bem. Se eu quiser ligar essas duas orações com uma conjunção, então eu diria assim, eu estudei para a prova, vírgula, portanto, fui bem. Quer dizer, o fato de eu ter ido bem foi porque eu estudei. Entenderam? Então, por que seria conjunção? Essas a gente vai ver bem mais para frente também com mais calma, tá? E por último, as interjeições. As interjeições são aquelas palavrinhas que indicam emoções, estados. Então, por exemplo, nossa, você chegou, uau, como que você tá linda, tá? Cruzes, que horror! E ela sempre vem acompanhada por um ponto de exclamação, certo? Então, tá bom. Agora, eu expliquei para vocês a página 68 e 69. Vocês têm que completar com essas classes de palavras que eu falei. E acompanhando o vídeo e com a apostila, vocês vão saber. E depois também eu vou passar a correção, tá? Agora, eu vou lá para a página 70.
Nós vemos aqui nas palavras, na página 70? Palavras primitivas e palavras derivadas. O que são palavras primitivas? Palavras primitivas são aquelas que não se originaram de nenhuma outra palavra. O que quer dizer isso? Quer dizer que são elas que dão origem a outras palavras, tá? Elas não vieram de nenhuma outra, elas são a base para a gente formar outra palavra. Por exemplo, flor. Se eu disser flor, não veio de nenhuma outra, é a partir dessa palavra que eu vou formar outras. Então, flor é uma palavra primitiva. Quais seriam as derivadas? O que são as derivadas, então? São as palavras que vêm de outra palavra. Então, por exemplo, no caso de flor, eu posso falar floricultura, florista, tá? Florido, certo? Então, essa que é a diferença entre as palavras primitivas e as derivadas, tá? Primitiva não vem de nenhuma outra. Ela é que dá origem a outras. E essas outras palavras que são formadas através da primitiva são as palavras derivadas, tá? Que mais? A questão dos prefixos, né? Para a gente formar uma palavra derivada, a gente pode acrescentar um prefixo. Lembre-se da palavra, desse pré. Pré significa antes. Então, eu posso formar acrescentando antes da palavra um pedacinho, que a gente chama de prefixo. Então, por exemplo, vamos pensar na palavra feliz. Feliz é a palavra primitiva. Eu quero formar outra, eu acrescento o prefixo feliz. Só que a partir do momento que eu acrescento um prefixo ou um sufixo, o que acontece? Eu posso mudar também o significado da palavra. Porque feliz é um sentido, infeliz é o contrário, é a pessoa que não está feliz, tá? Então, quando a gente acrescenta esse pedacinho antes, o prefixo, a gente forma outra palavra que vai ter outro sentido. Eu posso também acrescentar um pedacinho de palavra depois do feliz. Por exemplo, eu posso acrescentar o mente, felizmente. Então, quando esse pedacinho vem depois da palavra, é sufixo. Então, voltando, eu tenho a palavra feliz. Quando eu acrescento um pedacinho antes, prefixo, pré que vem antes. Quando eu acrescento um pedacinho depois, sufixo, tá? Então, esses são dois recursos que a gente tem para formar novas palavras. Acrescentar um prefixo ou um sufixo, ou então acrescentar os dois. Infelizmente, eu tenho tanto o que é prefixo, quanto o mente, que é sufixo, tá? Depois vocês têm algumas formas, alguns exercícios sobre isso, tá? Em alguns casos, o vai ser o I e o N, no caso de infeliz, porque a gente tem o F antes, depois do N, né? Tem que prestar atenção àquelas regrinhas. M antes de P e B, o restante é N, tá? Para não escrever errado, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam, tá bom? E aí, com essa explicação, vai dar para vocês fazerem o módulo 2. Eu gostaria que vocês fizessem, vou colocar tudo certinho no nosso Classroom, tá bom? Para vocês poderem estudar, tá? Essa matéria vai cair na prova, tá bom? Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode me chamar no particular. Professor, eu não entendi, eu explico novamente quantas vezes for possível, tá? Quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Qualquer outra dúvida também com relação a alguma atividade, eu tô à disposição de vocês pro que vocês necessitarem, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês. Fiquem com Deus, cuidem-se, tá bom?
que logo, logo a gente vai poder se ver e se abraçar, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, até mais.